levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. E nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a esperança
provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Nós, com muita alegria, estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos já, acredito que há um mês nesse formato. E estamos muito felizes porque, apesar da saudade dos irmãos, mas o nosso propósito de levar o Evangelho, de louvar o Senhor, nós estamos conseguindo. E como nós acabamos de cantar, eu oro que o Espírito Santo, Ele seja presente na sua vida nesse momento. Peço que você, juntamente com a sua família, onde você estiver, que você venha adorar a Deus conosco. Espero que você tenha passado uma semana abençoada, assim como nós passamos. Se nós estamos aqui, eu sempre falo isso, é porque a misericórdia de Deus foi renovada e a graça dele veio sobre a nossa vida e até aqui Ele tem nos sustentado. Continuando o nosso culto, eu peço que os irmãos abram os seus corações, estejam conosco nessa hora. Continuem orando pela vida dos irmãos da nossa igreja, pelos irmãos que estão enfermos. Vamos orar também pela vida do nosso pastor, que nós estamos com saudade. Às vezes eu falo com ele, falo com a Cris, e ela fala da vontade dele, da agonia dele de estar conosco, de estar com os irmãos. Então eu peço que os irmãos continuem orando pela vida da família pastoral e por todos da igreja, né? Nós estamos morrendo de saudade dos irmãos, de abraçar, de conversar, das atividades do coral, das atividades da MCM e de todas as atividades da igreja. Então nós continuamos orando para que tudo isso passe, para que Deus nos abençoe e para que logo a gente possa retomar a nossa atividade normal. Peço que os irmãos então orem pelos enfermos da igreja, por todos os irmãos, pelos missionários, né, que nós estamos em plena campanha de missões mundiais e devido a toda essa situação, nós não estamos fazendo a campanha como nós costumamos fazer, através dos bazares, dos eventos, mas que nós possamos continuar orando, porque a oração, na verdade, ela é mais poderosa que tudo isso. E a oração, ela move montanhas, e através da nossa oração, nós temos certeza que os recursos irão vir, que Deus vai sustentar os missionários lá fora. Amém? Nessa hora, então, eu peço que a irmã Ana esteja intercedendo pelos nossos pedidos, por todos os irmãos. E se você também, como eu sempre falo, se tem algum pedido para se colocar diante do Senhor, se prostre nessa hora, abra o seu coração, ore junto conosco. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, mais uma vez reunidos em Teu nome. Sabemos que o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada situação, de cada necessidade. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada irmão, de cada família, Senhor, de todos aqueles que têm se rendido ao Senhor nesses dias. Temos pedido e temos orado, Senhor, também especificamente pelo nosso país, pela nossa nação. Sabemos que o Senhor está, Deus, no governo, no controle de todas as coisas. Dá-nos, Senhor, essa calma, Senhor, essa paz, ó Deus, que só o Senhor pode nos dar, na certeza de que nada, Senhor, nada está fugindo do Teu controle, ó Pai. Nós te agradecemos, te honramos e te louvamos pela provisão que o Senhor tem nos dado a cada dia, pelo trabalho, Senhor, aqueles que, Senhor, não encontram-se, Senhor, empregados, que o Senhor possa conceder, abrir portas, Senhor, nesses dias. Pai, sabemos que essa situação já está passando, sabemos que o Senhor já está, Deus, vindo com a Tua cura, Senhor, com a Tua restauração. Pai, sabemos também que foi um tempo de aprendizado, um tempo onde o Senhor despertou a Tua igreja, Senhor, a realmente entender que a volta do Senhor está muito próxima. O Senhor tem nos despertado realmente a Te buscar, ó Pai, com interesse, Senhor, com vontade, buscando a cada dia mais a santidade que só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos a vencermos, Senhor, as nossas limitações, a vencermos, Senhor, a fugirmos do pecado. Oramos também, Senhor,
pelos irmãos missionários, ó Pai, guarda-os, protege, Senhor, onde eles estiverem, seus familiares, Pai, oramos pela família pastoral, oramos pelo pastor Paulo, pela Cris, Maria Clara, oramos pelos demais pastores da tua cidade, ó Deus, do teu reino, que o Senhor tem colocado, Pai, para ser a tua voz aqui na terra. Cuida de cada um deles, protege a saúde, protege, Senhor, a mente, o físico, Senhor, para que eles possam também estar se preparando, Pai, para quando voltarmos a congregarmos juntos, recebermos a palavra vinda do Senhor, Pai, entregue aos teus servos. Te louvamos e te agradecemos, fica conosco. Sabemos, ó Pai, que vamos ver, ó Pai, a bondade do Senhor ainda na terra dos viventes, ó Pai. A tua boa mão já está sobre nós, nos cuidando, nos protegendo e nos curando. Guarda-nos, essa oração que eu faço agradecida em nome de Jesus. Amém. Atrai-me pra teu lado estar.
Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. A palavra de Deus, lá no livro de Salmos, no capítulo 34, ela diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu te convido nessa hora a adorar junto conosco. Como diz a palavra, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos seu nome. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos nossos lábios. Amém? A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não me abalarei, do Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro, meu Deus, protetor,
Te agradecemos, Deus, por esses louvores, te agradecemos, Deus, por esse momento onde nós podemos te louvar, te exaltar, Senhor Deus, e demonstrar, Senhor Deus, o nosso amor pelo Senhor. Esse amor, Deus, que nos constrange, Senhor Deus, que nos resgata, que nos salva, Senhor Deus, que nos ampara nesses momentos difíceis. Como diz, Deus, a Tua palavra, como diz nos cânticos, nosso Deus protetor, o nosso refúgio, nosso libertador, aquele único Deus onde nós encontramos abrigo. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor já fez aqui neste culto, aqui neste local, nas casas, Deus, onde esse louvor está sendo entoado, Senhor Deus, em todos os cantos, Deus, onde esse vídeo será exibido, Senhor Deus. Nós já te agradecemos, Deus, pela Tua palavra propagada, Senhor Deus. Nessa hora também, Deus, nós pedimos que o Senhor fique conosco através da palavra que nós iremos receber através do pastor Paulo. Fica, Senhor Deus, com a vida dele, Senhor Deus, cada vez mais dando inspiração para que ele possa, Deus, falar aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja, Senhor Deus. Essa é a minha oração que eu faço agradecido em Teu nome. Amém. Olá, boa noite a você que tem acompanhado as nossas transmissões, ou quem sabe está assistindo pela primeira vez, a minha saudação em Cristo. E quando eu falei assistindo, eu queria convidar você a mais do que assistir, mas a participar do nosso culto. Lembrando que Deus está conosco, Deus está presente e que Deus quer falar ao meu coração, Deus quer falar ao seu coração. Como foi a semana, estamos iniciando uma nova semana. Até aqui Deus tem nos ajudado em meio a tantas dificuldades e tantas mudanças, mas eu creio que Deus tem abençoado a sua vida e com certeza você está feliz, alegre e pode agradecer ao Senhor. E podemos ter agora um momento de gratidão ao Senhor pela semana que passou, pelo cuidado dEle. Você quer orar comigo? Você pode, juntamente com a sua família, orar agora. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus que merece a nossa adoração. E agora, quando nos reunimos em torno da tua palavra e realizamos este culto em honra ao teu nome, nós queremos agradecer primeiramente a semana que passou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido um Deus de amor, o Senhor tem sido um Deus que tem nos dado a provisão diária, tem nos dado a proteção. E nós queremos agora dizer, Deus, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua proteção, obrigado pela tua graça sempre disponível a cada um de nós. E é em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos meditar na palavra. Pegue a sua Bíblia, algo que você tenha, que está a Bíblia aí, você vai abrir lá no livro de Números, lá no Velho Testamento. Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Números 21, 4 a 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Guarda esta frase, impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Guarde nesse versículo, falou contra Deus e contra Moisés. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés:
Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Vamos orar mais uma vez? Peça graça na sua vida agora, para que Deus tenha permissão de você, para que essa palavra chegue ao teu coração, à tua mente. Pai, fala ao nosso coração, e que a tua palavra, ela não volte vazia, e ela nunca volta vazia. Faz aquilo que está no teu coração, com cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto está no contexto da saída do povo de Israel do Egito. E nesta saída rumo a Canaã, este texto ele relata um dos momentos mais dramáticos do povo de Israel no deserto. Números capítulo 21, ele relata esse momento trágico na vida de um povo de Israel. O verso 4 e o verso 5 dizem que quando os israelitas partiram da região do Monte Or, o povo se tornou impaciente no caminho. O povo se tornou impaciente no caminho. E diz no verso 5, falou duramente contra Deus e contra Moisés. Ah, meus irmãos, aquele povo tinha visto os milagres de Deus na libertação do Egito, na passagem pelo Mar Vermelho. Estão a caminho de Canaã, mas eles têm aquele coração duro, empedernido, e no momento eles chegam contra Deus e contra o seu líder Moisés. Se você olhar na Bíblia, o povo de Israel, durante a caminhada no deserto, ele murmurou durante 10 vezes. Murmuração não agrada ao coração do nosso Deus. E a gente aprende nesse texto que não são as circunstâncias que provocam a murmuração, mas sim um coração mau, longe do Senhor. Eles não queriam seguir o caminho que Deus determinou. Eles queriam ir para Canaã, sim, mas pelo caminho deles, não pelo caminho do Senhor. Eles chegaram até murmurar contra o maná, o pão que Deus deu para eles. Coração duro. E no verso 5 diz, eles reclamando, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Eles reclamaram do alimento, da cozinha do próprio Deus. Uma frase dura, nossa alma tem fastio deste pão vil. Mesma coisa dizer, já estamos cansados desta comida horrível. Eles desprezaram aquilo que Deus tinha dado para eles. A provisão divina que caía do céu, o maná, eles desprezaram. Eles tiveram uma repugnância, um desprezo sobre tudo aquilo. Mas a reclamação, a murmuração não leva a nada. Muitas vezes o coração do homem ele está fixo contra Deus. E daí resultam as ações dele contra o próprio Deus. Quando o coração está longe, a murmuração vem e a tendência é reclamar, é murmurar contra Deus. Isto não é só na história do povo de Israel. Isso acontece comigo e com você. Quando nos afastamos de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, nós começamos a reclamar, começamos a murmurar. E nesse tempo de pandemia, quantas pessoas murmurando e reclamando, em vez de ouvirem a voz de Deus num momento como esse. Lá no verso 6 diz assim, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, venenosas, que morderam o povo e morreu muito povo em Israel. Deus é amor
mas Deus é justiça. E o juízo divino, rapidamente ele se manifestou através de serpentes, chamadas na Bíblia abrasadoras, porque a infecção dada pela mordida dessas serpentes era uma infecção ardente. E o texto bíblico diz que muita gente morreu. Muita gente morreu. Eu fico imaginando a tragédia, tantas pessoas morrendo pelas picadas das serpentes. E essa tragédia abalou profundamente a Israel, e eles foram a Moisés arrependidos. Em meio às tragédias e às vicissitudes da vida, nós muitas vezes nos achegamos a Deus, mas muitas vezes nos afastamos de Deus. A tragédia, ela nos afasta ou nos leva para Deus. O desejo do meu coração é que em meio a toda esta pandemia, você tenha se voltado para o Senhor. Há um exemplo bíblico de alguém, em meio à tragédia, ele vai contra Deus. E esse exemplo está no livro de Jó. A mulher de Jó, diz o texto bíblico, então, aproximando-se a esposa de Jó, ademoestou-lhe: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Em meio às dificuldades, os problemas, a enfermidade, tudo aquilo que aconteceu com Jó, a mulher dele diz: abandona o teu Deus. A tragédia, ela muitas vezes nos faz abandonar a Deus, mas também a tragédia, ela pode nos levar para Deus. E o exemplo lindo da Bíblia é o próprio exemplo de Jó. Ao final de tudo o que aconteceu com ele, há uma frase linda, uma expressão linda de Jó, relatada na palavra de Deus. E Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que em meio às crises, às tragédias da vida, você possa se achegar a Deus e caminhar com Deus e ter uma comunhão maior com Deus. A tragédia pode nos levar para Deus. E eu comentei num dos sermões a respeito do prefeito de Manaus. A manchete dizia assim: Arthur Vigílio vê sepultamentos diários aumentarem de 30 para 122 e diz que apelará à fé. Não há leitos na cidade e ele vai recorrer ao vice-presidente. Esse prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, onde o sistema de saúde lá já entrou em colapso, ele faz pedidos a Mourão e diz que vai começar a rezar. O meu desejo é que ele comece a rezar e orar para o Deus verdadeiro. Esse Deus, então, vai dar a resposta para ele. Nunca é tarde para nos voltarmos para Deus, mesmo em meio à tragédia, mesmo em meio à crise. E, como sempre, após Deus ouvir o arrependimento do povo, Deus vem com a sua graça e vem e nos encontra com o seu amor, com salvação, com restauração. Acompanhe o verso 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Deus sempre vai responder. Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus olha para a nossa situação e nós olhamos aqui e uma confissão sincera sempre recebe a misericórdia e o perdão e a cura de Deus. Lá no Salmo 103 diz assim: é Ele, Deus, o salmista afirmando, que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quando Davi confessou o seu pecado, Deus o perdoou. Quando o filho pródigo ele confessou o seu pecado contra o seu pai recebe-o de volta na sua casa. Aquele povo estava doente e ele, na verdade, não sabia. Aqueles homens e mulheres que experimentaram a ação de Deus,
eles estavam doentes em suas almas, eles estavam mortos em seus delitos e pecados. A sua língua indicava a distância de seus corações do Senhor. Colocaram para fora tudo aquilo que estava dentro do seu coração. A picada daquelas serpentes, a morte que acabou sendo gerada ali por tudo isso, mostrou apenas uma coisa, trouxe a eles a consciência da realidade. Trouxe a eles a consciência daquilo que eles eram verdadeiramente. Alguém já disse que na crise, na tragédia, o homem revela, o homem mostra o que tem de melhor e de pior. E aquele povo estava em pecado e revelou o que tinha de pior, a murmuração. Cabe a nós uma reflexão também. Será que este tempo de pandemia, este tempo de isolamento, esse tempo de tanta amargura no coração, esse tempo não é um tempo para mostrar a nossa realidade? Mostrar a realidade do homem moderno, hoje do homem pós-moderno, do homem do século XXI, em todo o mundo, a situação do homem longe de Deus. Quem sabe seja essa oportunidade desse homem se voltar para Deus. Mas vamos continuar. Lá no verso número 9, diz assim: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Deus mandou Moisés, faça uma serpente de metal, de bronze, ponha numa haste, coloque bem alto no centro do arraial, e todo aquele que olhar com fé para ela vai ser curado. Deus não eliminou a causa, mas disse, aquele que olhar vai ficar curado. A palavra olhar aqui, se você olhou, verificou bem, na tradução que eu li, diz mirar, como a mira de uma arma, bem precisa. E a ideia é examine, aquele que com fé examinar, olhar, considerar, vai ser curado, obedecendo a minha palavra. Por isso nós precisamos compreender que havia uma diferença entre simplesmente olhar e ver, mas fixar os olhos com fé. Naquela hora, não adiantava para aqueles homens e mulheres olharem para as outras serpentes andando para lá e para cá, para aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam morrendo, não adiantava olhar para Moisés, para os líderes, sacerdotes. A ordem era olhar para a serpente. Era a ordem de Deus. E quando Deus ordena, não vamos questionar a ordem de Deus. E aqueles que não questionaram e creram foram curados, foram sarados. Pastor, que história bonita. Mas o mais importante dessa história está por vir. Nós temos neste relato do Velho Testamento um episódio aparentemente místico. Olhar para a serpente de bronze lá numa haste em cima e ser curado, algo místico e, na verdade, a serpente de bronze não tinha nada de especial. Olhar para ela era simplesmente crer na ordem do Deus vivo. Mas muitas vezes nós não cremos. Esses israelitas, 700 anos mais tarde, eles fizeram dessa serpente de bronze um ídolo. Eles guardaram essa serpente como fosse um ídolo. Como muitos têm seus ídolos e suas imagens. Mas um dia, o rei Ezequias, diz a Bíblia, estabelecendo o culto que estava perdido em Israel, ele manda demolir todos os ídolos, as estátuas, ele manda demolir inclusive a serpente. Porque Deus não quer ídolos, nem imagens. Deus é espírito
importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isto mostra essa questão deles fazerem daquela serpente de bronze um ídolo, colocando no lugar de Deus. É o que muitas vezes nós fazemos. A bênção acima do abençoador. A cura acima do médico dos médicos. A prosperidade acima do dono da prata e do ouro. E a vitória acima do triunfante Senhor dos exércitos. Nada pode assumir o lugar de Deus. O povo tinha que entender que aquela serpente de bronze simplesmente era para eles crerem na ordem de Deus. O objetivo não era a serpente, o objetivo era o Deus que se mostrava misericordioso para com eles. A força desta mensagem não está nessa serpente levantada, nem nesse episódio que é lindo e nós aprendemos com ele. Embora tiremos muitas lições deste texto, a mensagem principal dela encontra-se lá no Evangelho de João. E você vai conseguir entender, então, a perspectiva desse texto vindo do próprio Deus. Quase 1.500 anos depois desses acontecimentos, Cristo, em conversa com Nicodemos, um homem que era conhecedor da lei, e ele explicando para ele a respeito do novo nascimento, Jesus diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a aplicação para mim e para você. É a lição maior desse texto. A serpente de bronze é o tipo mais claro da obra salvadora de Jesus lá no Calvário, lá na cruz. A serpente de bronze é uma imagem só, é uma sombra. É uma sombra. E quando eu olho esse texto, há algumas analogias que eu posso fazer entre a serpente de bronze e a cruz onde Jesus foi morto, derramou seu sangue para salvar a mim e a você. Algumas analogias. Ambas, a serpente de bronze e a cruz, simbolizam a maldição e a cura. Quando eles olhavam para a serpente, eles estavam vendo a maldição do pecado e da murmuração deles. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós estamos vendo o nosso pecado cravado na cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, estamos vendo Cristo morrendo por mim, dando a sua vida, vemos Cristo morrendo por você, dando a sua vida para que eu e você pudéssemos viver. Por isso eu aprendo que nesta analogia, ambos simbolizam maldição e cura. Mas na segunda analogia, ambos ressaltam a fraqueza do homem. Eles estavam sendo picados pelas serpentes e não tinha jeito, não havia remédio, não havia nada que pudesse fazer com que eles fossem curados, não havia uma vacina para isso. Somente o poder de Deus, e eles olhando com fé aquela serpente de bronze, eles eram curados. Nós nascemos, meus irmãos, com uma natureza pecaminosa, uma fraqueza moral e espiritual. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Nós pecamos, nascemos em pecado, diz a Bíblia, e estamos longe de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pecado nada mais é do que uma revolta contra Deus. Pecado nada mais é do que uma rejeição à vontade de Deus em favor do nosso próprio vontade. Mas há uma terceira analogia. Ambas prometiam vida. Deus disse: olhem para a serpente e vocês vão ser curados. E os israelitas que olharam com fé aquela serpente, obedecendo a ordem de Deus, foram curados. Quem olha com fé para a cruz e aceita o sacrifício de Cristo,
é curado, tem vida. Lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente em Cristo a salvação, somente em Cristo a vida, e quem olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, tem vida abundante aqui agora e tem vida eterna. Lá na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados. Isaías diz que ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Ele foi ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ali na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado e nos deu vida. E a última analogia, ambas ofereciam libertação apenas para aqueles que criam. Eu fico imaginando quantos israelitas que acharam uma bobagem olhar simplesmente para uma serpente de bronze no meio do arraial. Isso é bobagem. E não olharam e morreram. Mas aqueles que obedeceram a Deus e creram naquilo que Deus ordenou, eles foram curados. Da mesma forma, somente a pessoa que crê em Jesus é curada e tem vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos chama a fé em Cristo Jesus, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, eu e você. Por isso Jesus disse: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quem olha para o Jesus crucificado, que se arrepende do seu pecado e vê na cruz o seu pecado ali cravado, ele é perdoado e tem vida. Não importa a quantidade do veneno do pecado, não importa se a mordida foi feita no pé ou na mão, não importava, aquele que olhava para a serpente de bronze era curado completamente. Nenhum veneno ficava e eles eram sarados. Assim acontece comigo e com você quando nós olhamos para Jesus e cremos que Ele pode nos dar vida. Por isso João diz na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não só perdoa, mas purifica. E a Bíblia diz: torna-nos mais alvos do que a própria lã. Tito capítulo 2, 14 diz: o qual se deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É isso que Jesus faz, Ele nos purifica para que tenhamos uma vida reta, digna diante dEle, mas também para as boas obras. E nada mais oportuno do que esta pandemia para você ser útil à comunidade onde você está inserido. E eu quero terminar com uma frase do famoso teólogo suíço Emil Brunner. Ele disse: todo homem tem um problema no passado, no presente e no futuro. No passado é a culpa, no presente o medo, no futuro a morte. Só Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele nos salva de todas estas consequências do pecado. Só Jesus Cristo nos perdoa da culpa dos nossos erros passados, dos nossos erros presentes e dos nossos erros futuros. Só Jesus Cristo nos livra do medo ao andar diariamente conosco. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Só Jesus Cristo pode nos libertar e nos livrar da morte, porque Ele ressurgiu, Ele está vivo e um dia nós estaremos com Ele para sempre no céu. Esta é a verdade bíblica para mim e para você. Cabe uma reflexão, cabe pararmos, cabe a gente ter um tempo
para experimentar a ação do Espírito Santo sobre nós. Agora, já ao final desse sermão, ao preparar esse sermão, ao ler a Bíblia, estudar, eu fiquei pensando, eu acho que aquele povo de Israel, que tinha visto os milagres de Deus, lá na libertação do Egito, na caminhada com o maná, com a água, a travessia do Mar Vermelho, eu creio que eles queriam servir a Deus. Eles queriam andar diante do Senhor, mas eles acabaram se promiscuindo, buscando outras coisas, deixando de olhar a referência que era o próprio Deus, olhando para as circunstâncias, para aquilo que estava acontecendo. Quem sabe dizendo, vimos as 10 pragas, vimos Deus abrir o Mar Vermelho, quem pode duvidar de um Deus tão grande e poderoso? Mas chega num determinado momento, eles caem, eles sucumbem. E assim ocorre hoje em dia comigo e com você. Quase todos os seguidores de Cristo, muitos que começaram a caminhada com empolgação, com vontade, desistiram no meio do caminho. Muitos dizendo, eu tenho visto os milagres de Deus na minha própria vida. Eu tenho tido as minhas experiências com Deus verdadeiramente. Como posso duvidar que Ele tenha feito tudo isso por mim e para mim? No entanto, aquele povo caiu. Acabou a sua fé. Eles deixaram de olhar para Deus, deixaram de olhar para o que era realmente necessário e verdadeiro e começaram a olhar e ver e a se colocar diante de tantas outras coisas. Isso tem acontecido comigo. Aquele povo se tornou um povo ingrato, um povo que murmurava, um povo que reclamava, um povo que murmurava. A situação, a crise, as tragédias, as dificuldades, em vez de os levarem para Deus, os afastaram de Deus e eles apostataram da fé. Infelizmente tem acontecido com muitos. Tem acontecido com muitos. A Bíblia declara que no final dos tempos, muitos perderão a sua fé e abandonarão o primeiro amor. É um tempo de olharmos para nós mesmos e pedirmos de Deus a força para caminharmos. Não seja como aquele povo que apostatou da fé. E você conhece a história bíblica, eles não entraram. Aquela geração não entrou na terra prometida, porque eles não creram e começaram a murmurar e entristeceram o coração de Deus. Que nesses momentos, nesses dias, longe do convívio da igreja, longe dos cultos no templo, isso possa trazer você mais perto de Deus e não afastar você de Deus. Que você não perca a sua fé, mas que você fortaleça a sua fé num momento como esse. Que você não abandone o teu primeiro amor, mas que você volte para esse primeiro amor. Quem sabe você que está me vendo, me ouvindo, tem se afastado da igreja, tem se afastado de Deus. Não permita que a situação presente esfrie o seu coração e você abandone o primeiro amor. Que Deus possa nos abençoar e que este texto lido, esta ministração, possa chegar ao seu coração e à sua mente e possa frutificar e fortalecer a sua vida. Deus abençoe você, mas eu quero ainda orar agradecendo esta palavra. Pai, obrigado sempre, porque a tua palavra é viva e eficaz. Pai, a minha oração é que esta palavra abençoe cada um que está ouvindo, que eles abram os seus ouvidos espirituais e possam receber esta palavra como vinda diretamente do Senhor. E esta palavra possa gerar vida, vida abundante e vida eterna em cada coração. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Fica com Deus.
te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou seguindo, nada pode me impedir, e eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.